Então vamos ver neste estudo sobre a vida dos reis dos hebreus e observar o que aconteceu nas suas vidas, tanto as coisas positivas como as coisas negativas. Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá que é apresentado pela congregação Beit Mashiach. Entre os assuntos que são muito relevantes para o contexto messiânico, achei interessante nós comentarmos alguma coisa sobre a história de Israel, mais especificamente sobre a vida dos reis que os hebreus tiveram durante a sua história. Então, como é um assunto longo, nós vamos dividir em 3 partes e hoje vamos falar sobre a parte 1. Então vamos ver neste estudo sobre a vida dos reis dos hebreus e observar o que aconteceu nas suas vidas, tanto as coisas positivas como as coisas negativas. Após a morte de Josué, que em hebraico é Yehoshua, Israel ficou sem um regente por cerca de 300 anos. Período esse que o Eterno levantou juízes para liderar o povo, tanto no caminho da Torá, como também para liderar nas guerras. O último destes juízes foi Samuel, que em hebraico é Shemuel. Ele também era sacerdote, então ele era um Cohen e também era profeta. Os seus filhos, eles tinham o direito de seguirem na função sacerdotal. Porém, eles ficaram arrogantes e corruptos. E o povo não queria que, após a morte do que então já era ancião Samuel, eles liderassem o povo de Israel. E cometeram um grave pecado em não confiar no seu Deus, que já os havia livrado tantas vezes. Então o texto, no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versos 5 até o 7, diz assim: E disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, eles disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, e então ele orou ao Eterno. E o Eterno lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo lhe está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Bem, apesar de ter sido uma escolha que desagradou o próprio Criador, nós podemos observar que isso fazia parte do seu propósito, pois tudo já estava previsto até mesmo na Torá, que foi escrita por Moisés. Lá em Deuteronômio 17, dos versos 14 e 15, diz assim: Se quando entrarem na terra que o Eterno, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: Queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Então já estava definido isso na própria Torá. E aconteceu exatamente como foi predito. Samuel fez o que o Eterno o orientou e então recebeu instruções de como proceder. Então, no texto que encontramos no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versos 16 e 17, diz assim: Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre meu povo Israel. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei
para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Shaul, o Eterno lhe disse: Este é o homem de que lhe falei, ele governará o meu povo. Se prestarmos atenção, nós veremos que o Eterno não usou a palavra rei quando instruiu Samuel para ungir esse homem que é da tribo de Benjamim, mas ele usa a palavra Nagid, que não é traduzida como rei. Lá então, Samuel, 1 de Samuel 10, verso 1, diz assim: Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o tem ungido como capitão, como líder da herança dele. De fato, ele começa a sua atividade liderando o exército de Israel para vitórias sobre os seus inimigos. Então, quem que aclamou Shaul como rei? Lá no 1 de Samuel, capítulo 10, verso 24, diz assim: E Samuel disse a todos: Vocês veem o homem que o Eterno escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Então todos gritaram: Viva o rei! O povo o aclamou como rei. O povo o escolheu porque ele era grande, forte e venceu batalhas. Ele nos representa, foi o que eles pensaram. Conforme a instrução dada para Samuel. Então, no 1 de Samuel 11, verso 15, diz assim: Assim, todo o povo foi a Gilgal e proclamou Shaul como rei na presença do Eterno. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Eterno, e Shaul e todos os israelitas se alegraram muito. Samuel estava presente e apoiou tudo o que fizeram, mas ele disse, conforme está em 1 de Samuel 12, 13, diz assim: Agora, aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Lembremos que a unção original não foi para ser rei, mas um capitão. Mas que fique claro, conforme está no primeiro livro de Samuel 12, de 17 a 20. Agora não é época da colheita do trigo? Pedirei ao Eterno que envie trovões e chuva, para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Eterno, e naquele mesmo dia o Eterno enviou trovões e chuvas, e assim todo o povo temeu grandemente o Eterno e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Ore ao Eterno, seu Deus, em favor dos seus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: Não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal, mas não deixem de seguir o Eterno, antes sirvam o Eterno de todo o coração. Naquela época não era mais época de chuvas. Quando é a época da colheita do trigo, as chuvas já tinham passado. Então ficou um sinal evidente quando nesta época, ou seja, fora de época, ocorreram trovões e chuvas. Então eles perceberam que a mão do Eterno demonstrou que ele realmente não aprovava. Entendamos que tudo isto não foi uma exceção ou uma vontade permissiva, como alguns acreditam. Não. O Eterno só faz o que ele quer. Ele é soberano e não se deixa moldar pela vontade humana, mas ele faz tudo o que a sua infinita sabedoria projeta como planos para cumprir o seu propósito. Lá no 1 de Samuel, capítulo 12, 25, diz assim: Todavia, se insistirem em fazer o mal,
tanto vocês quanto o seu rei serão destruídos. Entenda-se então que a vontade do Criador prevalece. 1 Samuel 13, verso 1 diz assim: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul foi então o primeiro rei de Israel. Mas todo o alerta que Deus havia dado acabou acontecendo. O rei prevaricou e as consequências não tardaram. 1 Samuel 13, verso 12 a 14, diz assim: Pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Eterno. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Eterno procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Eterno. Assim, acabou mal a iniciada linhagem real de Saul. Agora, quem escolhe o próximo rei é o Eterno e não o povo. Após o suicídio de Saul e a morte de Jonatas em combate, Davi é coroado rei sobre Israel. Bem antes desse dia, Samuel havia ungido Davi para ser o futuro rei de Israel. Lá em 1 Samuel 16, verso 1 diz: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Bem, Davi foi um rei muito especial. Até mesmo lá em Atos, no livro de Atos, capítulo 13, verso 22, diz assim: Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. A despeito de ter tido seus altos e baixos, como qualquer ser humano, Davi manteve um saudável ambiente religioso em Israel. E o serviço levítico e sacerdotal foi colocado em alta estima diante do povo. Davi reinou 40 anos e passou o reino para o seu filho Salomão. Lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, verso 29 e 30, diz assim: O rei fez então o juramento: Juro pelo nome do Eterno, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Eterno Deus de Israel. O seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. O Eterno também amou Salomão. No segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 24, diz assim: Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor, o Eterno, o amou. Salomão reinou entre o ano 971 e 931 antes da Era Comum. Salomão se destacou pela sua humildade e recebeu do Eterno o dom da sabedoria para governar o povo de Israel. Depois de o Eterno oferecer a ele, o que diz lá em 1 dos Reis 3,5, peça-me o que quiser e eu lhe darei. E eis o que foi que aconteceu. No primeiro livro dos Reis 3, agora do versos 9 ao 12.
Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? O pedido de Salomão, aquilo que ele fez, agradou ao Eterno. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Após o episódio do julgamento das duas prostitutas que reivindicavam uma mesma criança, o povo identificou o dom na vida do rei. No primeiro livro dos Reis, 3:28 diz: quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Salomão foi muito sábio para governar Israel. Durante o seu reinado, o território foi o maior de toda a história da nação. Foi próspero e viveu em paz por muito tempo. Porém, ele não foi sábio para a sua própria vida. No livro dos Reis, 1 dos Reis 11, versos de 1 a 4, diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Eterno tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre estas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para os seus deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Eterno, seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Esse seu desvio teve um preço. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, do verso 11 ao 13, diz assim: então o Eterno disse a Salomão: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isto enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Os textos dos livros dos reis não detalham muito sobre a vida do rei Salomão depois deste episódio, mas o que podemos deduzir sobre o seu final de vida? Será que ele morreu nos seus pecados ou se arrependeu e foi redimido? Há evidências de que Salomão seja o autor do livro de Eclesiastes. Ele diz que buscou o sentido da vida em muitas coisas, inclusive na sabedoria, nas construções e em relacionamentos amorosos com muitas mulheres, mas não encontrou. No fim de sua vida, se arrependeu de seus pecados e voltou para o Senhor. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14, que diz assim: agora, já se ouviu tudo, aqui está a conclusão.
tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isto é o essencial para o homem. Pois Deus trará o julgamento, tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. E se Salomão se arrependeu e voltou para o Eterno, certamente o Eterno o perdoou e ele foi salvo. Vamos ver o que diz lá em primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas mesmo que isso seja verdadeiro, e as consequências não foram mudadas. Após a morte de Salomão, assumiu o reinado seu filho Reoboam, ou seja, Roboão. O Eterno havia prometido a Jeroboão, que em hebraico é Yaravam, da tribo de Efraim, que reinaria sobre 10 tribos de Israel. O texto do 1 dos Reis, capítulo 11, versos 30 ao 32, diz assim. E Aías segurou firmemente a capa que estava usando e a rasgou em 12 pedaços. Então disse a Jeroboão, apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Eterno Deus de Israel, saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Um detalhe que pode passar despercebido é que foram 10 tribos para um e uma tribo para outro. São 11. Pois a tribo de Levi não ficaria em posse de nenhum deles, mas transitaria livremente entre eles. Logo após Roboão assumir o reinado, Jeroboão o procurou em nome do povo de Israel com reivindicações justas. Então ele disse assim, conforme o texto que encontramos no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versos 4 até 11, que diz assim, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu, voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele, como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam, se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhes uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dito e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes, qual o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz, diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam, a este povo que te diz, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize, meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Com esta resposta, o Eterno cumpriu o prometido e o povo rebelou-se e coroaram Jeroboão como rei de Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu com o filho de Davi. O primeiro livro dos Reis, capítulo 12, verso 20, diz, quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi.
Assim, foi selada a divisão do povo de Israel. Primeiro dos Reis diz, em 12:19, desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Judá governada pelos descendentes de Davi e Israel pelos descendentes de Jeroboão. Roboão não era uma pessoa prudente, mas lhe foi dado o poder de governar a cidade de Jerusalém, onde os serviços do templo continuavam. Mas Jeroboão não foi sábio e desobedeceu ao Eterno. E com receio de que o povo continuasse a visitar Jerusalém para ir ao templo, fez 2 bezerros de ouro e estabeleceu um culto religioso oposto ao desejado pelo Eterno para as tribos de Israel. Foi o seu grande erro, pois o Eterno mandou uma mensagem por um profeta. Está lá em 1 dos Reis, capítulo 13, verso 1 e 2. Por ordem do Eterno, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Eterno. Ó altar, assim diz o Eterno, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui. Os ossos humanos serão queimados sobre você. O pecado de Jeroboão trouxe maldição sobre si mesmo e não se arrependeu, mesmo o Eterno tendo falado com ele. Ele morreu e Nadav, então conhecido como Nadab, foi o seu sucessor. Roboão também não foi fiel ao Eterno e permitiu abominações e idolatrias em Judá, mesmo tendo templo no seu reino. Ambos foram responsáveis pela divisão do reino e ambos falharam diante do Eterno e falharam de forma grave, pois permitiram que o povo se desviasse para deuses estranhos e deixassem a Torá. Até agora, nós vimos o começo da monarquia em Israel e o surgimento do reino de Judá. Nesta primeira parte, nós podemos aprender que o homem tem facilidade em se corromper e também tem muita facilidade em se deixar impressionar pela força do homem e confiar na sua força, o que não é um bom negócio. No próximo estudo, nós daremos continuidade a esta análise sobre os reis dos hebreus. Que o Eterno os abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.